Muito bem, então você pode abrir a sua Bíblia aí na carta de Tiago, capítulo 4, tá bom? Verso 1 até o verso 10, que diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém? Vamos orar. Pai, te apresentamos esta palavra, Senhor. Que ela venha, Senhor, como uma direção para o nosso coração nessa noite. Que a tua palavra nos eduque, nos transforme, nos molde nessa noite. Pai, que possamos sair daqui, meu Deus, transformados pelo poder da tua santa e gloriosa palavra. Pai, em nome de Jesus, nos direciona em tudo. Que possamos diminuir e que o Senhor possa crescer. Que sejamos direcionados pela tua palavra. Que a tua palavra venha nos impactar nessa noite. Que toda a resistência nos corações, Pai, caia por terra. E que o teu nome seja glorificado nessa noite. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e aplauda o Senhor com alegria, porque Ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. Nós estamos ministrando essa série. Qual é o nome da série? Sejam praticantes. Diga para o seu irmão, seja praticante. Diga mais uma vez, seja praticante. Diga assim, seja. Não existe na língua portuguesa. Diga, seja não existe na língua portuguesa. Diga, é seja. Seja praticante. Diga, seja não existe na língua portuguesa. Diga, seja praticante. Amém? Queridos, o que nós queremos falar nesses princípios que Tiago está nos ensinando a sermos praticantes é exatamente o quê? Um princípio muito importante, diga humildade. Diga novamente, humildade. O que é ser humilde? Diga assim, quer dizer muitas coisas, mas dentre elas está reconhecer as nossas falhas, nossos erros, nossas limitações. Essa palavra é uma palavra muito bonita, mas poucos de nós somos humildes. E eu vou provar para você. Quando você está errado, você gosta de ser confrontado? Eu não gosto, irmãos. Estou dizendo. Porque dói. Sabe por que dói? Porque o orgulho, ele começa a ser quebrado, aí dói. Ninguém gosta, irmão, de ser repreendido. Até quando é com jeitinho, ninguém gosta. Sabia disso? Sim ou não? Então diga assim, eu preciso ser humilde. Para que eu seja praticante, eu preciso ser humilde. Ninguém se torna praticante da palavra sem ser humilde. Contei até para vocês uma coisa engraçada que aconteceu essa semana lá na faculdade.
Estava tendo a apresentação e eu estava com o celular na mão, resolvendo algumas coisas, mas eu estava me esforçando para prestar atenção. Eu não estou mentindo para vocês, estou falando a verdade. Se eu não tivesse prestando atenção, eu falaria, não, realmente eu estava disperso. Mas eu estava me esforçando, mas estava resolvendo umas coisas da igreja. Aí tinha uma irmã apresentando lá o trabalho, aí ela falou assim, por exemplo, esse irmão que está com o celular aqui, na frente de todo mundo, ele não está prestando atenção. Irmão, na hora assim, deu uma raiva daquela mulher. Estava apresentando lá na sala, deu uma raiva. Aí na hora o Espírito Santo falou bem assim, te cala, tem misericórdia. Ela não sabe o que faz. E eu na hora, irmão, falei, aí respirei fundo, falei, tá, eu acho que foi espontâneo, acho que ela não quis dizer isso, comecei já a guardar meu coração, mas na hora deu uma raiva, porque aí quando eu olho pro lado, o bonitão com o celular, o outro, foi só comigo que é o negócio. Parece que foi uma seta maligna. Eu acho que depois ela percebeu que ela ficou toda constrangida. Ficou toda constrangida. Aí eu vi que ela nem me encarava mais. E eu todo o tempo lá. Encarando ela. Tô ali falando, encarando. Aí ela tomou o tempo de todo mundo na apresentação. Aí quando entrou uma irmã que é católica para apresentar, né? A irmã, acho que é Francisca, é professora da SEMED. Aí ela tava bem legal a apresentação, ela foi lá para apresentar que já tinha dado tempo. Aí eu falei, bonito. Ela tomou o tempo de todo mundo e agora quer que a outra termine primeiro. Aí eu falei, não, deixa ela apresentar. Eu só comigo, né? Mas a carne, irmão, a carne é complicado. Diga, ai meu Deus, diga misericórdia. Então, Tiago, irmãos, vai nos ensinar algo importante, porque ele fala assim, de onde vêm as lutas que vocês estão enfrentando? Ele fala da onde? Dos prazeres que militam na vossa carne. Ele quer que nós venhamos entender isso. Não, apóstolo, é o seguinte, é porque a carne é fraca. Não, irmão, querendo dar desculpa. Mas você precisa reconhecer isso. Diga que a nossa carne é fraca, irmãos. A nossa natureza, ela é perigosa. Diga, a nossa natureza é perigosa. Ele fala no verso 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Eu mandei uma palavra no devocional, irmãos, sobre o que é ser abençoado. Ser abençoado é receber as ferramentas que Deus pode nos dar para sermos um canal de bênção. Por exemplo, por que você vai pedir uma casa? Não, eu quero uma casa, só porque eu quero ter. É porque eu quero botar no Instagram que eu ganhei uma casa. Não é só para isso, não. Você tem uma casa para estar com a sua família, para você receber os discípulos, para você receber a igreja. Olha aí o propósito. Então muda. Por que você quer um carro? Não, para me faltar o culto dia de domingo, para me ir lá nos banhos de Manaus. Um abençoado, aconteceu aqui, apóstolo, quando Deus me der um carro, eu trago minha família para a igreja. Ele ganhou o carro, o que ele fez? Levou para o banho. Levou todo mundo para o banho. Tem problema ir para o banho? Não. Mas aquele que é o principal que te deu, tu virou as costas, abençoado. Então, Senhor, tinha um discipulador que falou isso para mim. Olha, seu carro está novo, você ganhou. Eu falei, agora eu estou com um carro novo. Ele falou, sabe para que é? Aí eu falei, não, agora para você fazer a obra. Irmãos, quando a gente fazia a obra, até no porta-mala a gente levava menino. No porta-mala. Tem que amar muito. Era a menina atravessada. É para obra, então vamos usar para obra. Amém? Então o carro é missionário. O carro é missionário. Não é só para me esbanjar e etc, etc, etc. Então diga assim, meus bens é para abençoar. Ah, Senhor, eu quero 10 mil ganhar todo mês. Para quê? Não, porque eu quero. Não, você tem que pedir, Senhor, eu vou abençoar a tua obra, eu vou fazer isso. Senhor, aquela causa na justiça, abre as portas, para nós sermos um canal de bênção. Amém? Por quê? Porque mesmo que você ganhe um dinheiro, um carro, uma moto, uma casa, eu te pergunto, é seu realmente isso? Não é seu. Nós somos só o quê? Administradores daquilo que Deus nos dá. Amém? Ele continua, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, um dos pecados que nós vamos ver lá no livro de Crônicas, Reis e Samuel é o quê? Que o povo queria Deus, mas também queria Baal. Não é isso? Não é isso? Ora queria Baal, não, vou querer um pouquinho Deus. Ficava todo o tempo nisso, ó. Meu irmão,
Deus é um Deus de aliança. Não dá para ficar com dois deuses. Ou você está com Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou você está com quem? Com o mundo. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Que nós não podemos ser amigos do mundo. João vai falar algo parecido, que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E como é que eu amo o mundo? Sabe quando eu amo o mundo? Quando a minha principal motivação está no quê? Em não agradar a Deus. Está em agradar, no fundo, a mim mesmo. Por isso que, como a bispa falou, o rei Amazias, lá em 2 Crônicas 25, verso 2, diz que ele andou nos caminhos do Senhor, mas não de inteireza de coração. O coração dele não era totalmente do Senhor. E aí, queridos, Deus sabe disso, porque as nossas atitudes provam exatamente o que está no nosso coração. O que nós manifestamos exteriormente, ele é um reflexo do nosso interior. Diga, ai, Jesus, misericórdia. E eu fiquei bravo, irmão, querendo dar uma voadeira do Van Damme na mulher, olha. Chateado. Eu falei, sangue de Jesus tem poder e está repreendido. Aí, rapidinho, o Espírito Santo veio. A palavra ainda veio aqui, mas eu tenho que falar assim, ó. Voltei, discuti com a mulher. Aí eu falei, bonita, né? Aí eu falei, me acalmei. Aí o Espírito Santo, tu é um pastor, tu vigia. Tu é meu servo, não vai envergonhar. Mas é muito chato, né? Mas enfim, Deus vai trabalhando a humildade do nosso coração. Amém? Querido, o evangelho é isso. A gente foi chamado para apanhar às vezes, irmãos. E calado. E sabia disso? Isso é o evangelho puro. Às vezes a gente tem que pegar umas pés calado. Suportar dores, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele fala, supondes, olha só. Ou supondes, verso 5, que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz, resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que Tiago quer nos ensinar, queridos? Ele quer nos trazer algo muito importante. Para que nós possamos suportar, porque os princípios que nós estamos trabalhando é como suportar as tribulações no meio, ou melhor, como suportar as tribulações servindo a Deus, porque uma vez que estamos servindo a Deus, passamos tribulações. E Tiago vai nos trazer que muitas vezes as contendas, elas vão nos afastar dos caminhos do Senhor. Então, ele vai dizer que os problemas das contendas, onde é que é, irmãos? No meu e no seu coração. Você concorda comigo? Se eu fosse discutir com a mulher lá, o que ia acontecer? Não ia pegar mal? Eu podia estar certo. Mas qual é o bom exemplo que eu ia dar para uma sala cheia de pastores lá? 40 colegas lá. Que a nossa turma, ela bispa veio bastante pastores, né? Tem até um radialista famoso em Manaus que estuda com a gente. Qual é o exemplo que eu ia dar? Então, eu glorifiquei o Senhor me calando. Mas às vezes, ai Jesus, diga, ai Jesus, tem misericórdia. Me fale. Será que é só eu, irmão, que luta? Será que é só eu, irmão, que enfrenta essas lutas? Não, seja sincero. Será que você já deu vontade de dar uma voadeira do Van Damme em casa já? Será que você já fez algumas panelas voarem dentro da sua casa? Irmãos, diga assim, ai Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Me faz ser humilde, Senhor. Irmãos, o problema está no nosso coração. Mas é sério, irmão, eu liberei de coração mesmo. Estou falando para vocês para ver que a gente passa a luta. Eu estava até contando para a bispa essa semana, eu não vigiei, né? Eu falei, amor, lembra daquela situação que aconteceu uma vez lá num evento que nós estávamos? Deu tanta raiva daquele homem, irmão. A vontade que eu tive foi de dar um soco nele. Eu falei para a bispa. Eu falei, se ele chegasse perto de mim, eu ia rir a ele. Pela maldade que ele fez. Eu confessando meu pecado. Aí eu falei assim, ela assim, tu vigia, apóstolo? Aí eu falei, é verdade, não, amor, eu tô falando só, mas assim, eu tinha isso no meu coração. Porque ele fez uma coisa que eu fiquei indignado. Debochando da cara do outro. Sabe, assim, gozando da cara do outro mesmo, parece rindo, debochando, endemoniado. Falei, tirar esse demônio no meio do murro. Sério, ia arriar esse demônio. O demônio ia cair prostrado com a mão para trás, assim, ó. Já. Ia dar um murro ungido, né? Meu Deus do céu, você não aprende isso aí não, mas isso é coisa da carne, está repreendido. Tinha um irmão aqui na igreja que ele fala, não, apóstolo, comigo eu resolvo assim, eu peço 3 segundos para o Espírito Santo, faço a obra e vem Espírito Santo. Aham, é assim, bonito. Até parece. Assim era muito fácil, né?
Diga assim, sangue de Jesus tem poder. Tinha essa marmota. Não, pode que comigo eu resolvo logo na porta. Mas pra quê, varão? Eu peço 3 segundos pro Espírito Santo. Fica aqui, Espírito Santo. Aí, aonde? Meu Deus, diga misericórdia, Jesus. Mas eu não é, irmãos, as soberbas da nossa carne. É sério, irmão, se nós não vigiarmos, aí que nós vamos ver, irmãos, como está o nosso coração. Não, mas também a nossa humildade está em reconhecer. Eu falo aqui para vocês verem que não é fácil. Mas não vivo assim não, irmãos. É só alguns lapsos que de vez em quando o diabo tenta contra as nossas vidas, irmão. A gente tem que estar firme. Senão a gente cai. Diga, a gente cai. Sim ou não? Amém? Então, aí olha a ponte que Tiago vai dizer, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. O que é sujeitar a Deus? Diga assim, primeiro, se arrepender. Se sujeitar a Deus não é necessariamente apenas orar, mas é o quê? Se arrepender. E fazer o quê? Se humilhar diante de Deus. Diga, sujeição é arrependimento. E é o quê? Resistir. Por exemplo, Senhor, eu estou com isso no meu coração, me ajuda, me cura. Isso é humildade. Aí eu te pergunto, o diabo, ele consegue entrar numa pessoa assim? Ele não entra. Ele vai falar, puxa vida, eu ia entrar por aqui, por essa porta, agora eu vou sair fora. Ele vai ter que bater em retirada. Irmãos, olha, isso aqui é muito sério, tá? O diabo, ele entra muito em corações por meio da amargura. Ele entra. Irmão, amargura, a falta de perdão é algo tão forte, que uma pessoa, irmãos, é comprovado que ela pode adquirir um câncer. Você sabia disso? Tumores, nódulos. Quando a pessoa passa por uma dor tão grande, ela somatiza. E o que acontece? Ela adoece. Então diga assim, eu não posso guardar no meu coração amargura, raiva, ressentimento. É difícil, irmão, para todos nós, não tem fácil, não tem bom não. Mas o Espírito Santo está para nos ajudar. Irmãos, e aí o diabo, vamos lá, vamos mudar o versículo 7. Não se sujeitem a Deus, porque o diabo, ele vai o quê? Entrar em vocês. Se o versículo fosse, não se sujeitem a Deus, o diabo, ele tem, quem não se sujeita a Deus, o diabo, ele entra, com toda certeza. E queridos, não estranhem, às vezes você pode estar sob influência maligna, sem perceber. Você pode estar sob influência maligna, porque a palavra de Deus nos diz que o diabo está ao nosso derredor. Ele está só esperando, irmão. O diabo trabalha, irmão. Você sabia que o diabo trabalha? Ele é incansável para fazer o mal. É direto. Ele não tira descanso. Não tira descanso. Ele trabalha costumeiramente para fazer o mal. Para levar pessoas para onde? Para o inferno. Para a casa dele que está aguardando ele, né? Olha só, queridos. Chegai-vos a Deus. É aqui, ó. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Verso 8. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, diga misericórdia. Limpai o coração. Diga assim, eu não posso ter ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? Uma hora está na obra, outra hora está fora. Uma hora está tomando água, outra hora está tomando uma gelada. Ai, Jesus. Uma hora está com Jesus, outra hora está com o cigarro do diabo. Uma hora está louvando a Deus, mas quando chega em casa, irmãos, sai tocando terror. Uma vez tinha um jovem aqui, aposto, eu vou tocar um terror aqui na igreja hoje. Eu falei, vai nada, está repreendido. Pois sangue de Jesus tem poder na tua vida, vaza. Então, diga assim, eu não posso ficar oscilando, eu tenho que manter um padrão na minha vida. Eu preciso manter um padrão. Uma hora lê a palavra, outra já não quero mais saber da palavra, uma hora ora, eu não vou mais orar hoje. Meu amigo, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Uma hora tá pagando as contas direitinho, depois está emprestando dinheiro de agiota. Ai, irmão, não empreste dinheiro de agiota. Estou lhe falando, não vá nessa não. Coma só o que tem, mas não empreste dinheiro não. Pelo amor de Deus, confie em Deus, vá orar, vá buscar Deus, para Deus abrir uma porta para você, mas não empreste dinheiro.
Aí, querido, a situação, diga assim, vai complicar para o meu lado. Aí ele fala, verso 9, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Querido, aqui é o reino puro que Tiago está nos dizendo, o apóstolo Tiago. É o reino puro. Querido, cada vez mais eu me convenço disso, minha pastora Terezinha. A pessoa que ela está passando luta no trabalho, luta no trabalho. Está passando luta na família. Luta no ministério. Alguma coisa não está dando certo. Querido, eu digo para você, se você está fazendo e não está dando certo, deixa eu te dar uma dica. Que o apóstolo Tiago está nos dizendo aqui, se aflinja, vai jejuar. Conheci uma irmã aqui que precisava de uma resposta de oração. Ela tirou 3 dias de jejum, sem água e sem comida. 3 dias. Ela falou que no primeiro dia ela pensou que ela ia morrer. Aí no segundo ela sentiu mais fraca, mas no terceiro ela falou que sentiu Deus fortalecendo ela. É o que ela buscou, resposta. Não foi assim que a rainha Esther mudou um decreto de morte? Foi assim. Bom, ele fala lamentar e chorar. Querido, Deus, olha o que ele fala. Ele só vai atender quem se humilha. Não adianta estar passando um problema e simplesmente ignorar o problema. Cara, é humilhação, gente. É humilhação, é choro, é lágrima. Senhor, muda minha história. O que eu fiz de errado? Me perdoa, me purifica. Nós ajudamos pessoas, irmãos, estamos ajudando, que tem feito isso, se humilhar mesmo. Esse aqui é o reino puro. Sabe por quê? Para que brote dentro de mim o que? A humildade. Deus só atende quem é humilde, irmãos. Porque quando você chora e se humilha, você está dizendo que você não tem no que se apegar mais. Você se desarmou de tudo que é humano. Agora, Senhor, está aqui, é só eu e o Senhor agora. Ele pode não mudar a situação, mas ele vai te dar uma resposta. Mas ele pode mudar a situação também. Deus tem os seus propósitos muito maiores do que nós podemos imaginar. Então diga assim, eu preciso me humilhar na presença do Senhor. Esse é o segredo, queridos, que o apóstolo Tiago está nos ensinando. Quer suportar as tribulações, as provas, nós temos que nos humilhar. Aqui é o reino puro, ele tá se baseando em Mateus capítulo 5 e capítulo 7. Qual é um dos principais ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, queridos? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Só é consolado quem chora. Mas esse choro não é assim só, Senhor, porque fulano, meu marido, meu filho, não é só por isso. É um choro, irmãos, da dependência que você tem de Deus. Por querer a presença dEle. E dizer, Senhor, olha a minha situação, eu preciso do Senhor. Não é só para chorar, para Deus resolver uma coisa e você virar as costas para Deus. Mas é você o quê? Está sempre ali, acima de tudo. Acima de resolver uma situação, Deus tem que estar acima disso. Porque se não for o que eu estou pedindo, né, como eu estou pedindo, Deus vai fazer da forma dele. E do jeito dele, irmãos, é a melhor maneira. E a melhor maneira de Deus é a forma que vai dar bem, vai dar certo para cada um de nós. Eu tenho feito esse exercício, minha apóstola, minha bispa. Onde eu saio, eu tenho tentado colocar. Uma coisa simples, só para dar um exemplo. Nós queremos comprar um ar-condicionado para uma irmã aqui na igreja para ajudar ela. E eu passei o dia todo mandando mensagem, nenhum me respondeu, irmãos, incrível. Aí eu me acalmei, tranquila, ela vai ficar esse domingo ainda com calor, mas amanhã Deus vai abrir as portas. Aí eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor abra as portas para a gente achar um ar-condicionado para nossa irmã. Aí eu me acalmei, aí amanhã eu sei que Deus vai dar a resposta, irmãos. Fiquei tranquilo, em paz, amém? Não vou me agoniar, sei que o calor não está fácil, mas amanhã, Jesus, resolve essa situação para ela, por favor, Senhor. Então, nessas coisas pequenas, às vezes a apóstola fala, eu vou sair para resolver uma coisa, Senhor, abre a porta de um estacionamento no caminho. A gente tem que fazer esse exercício. A gente não vai, eu vou sair para resolver e vai. Não, meu irmão, bota Deus no negócio, criatura, senão não vai. Não, você vai ficar, não é eu vendi, eu consegui, eu posso, eu tenho. Querido, você pode ser o Arnold Schwarzenegger musculoso.
Mas se você... Arnold Schwarzenegger da década de 90, né? Que agora ele deixou... Que era uma caixa, um homem. Mas se Deus não estiver na frente, querido, essa musculatura aí vai murchar com o tempo. Murcha ou não murcha? Murcha. Então diga, Deus que sabe de todas as coisas. Então veja, Tiago está nos trazendo uma lição profunda, irmãos, sobre a humildade. Verso 11 ele fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros, aquele que fala mal, aqui já é um outro ensino de Tiago, fala mal do irmão, julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, Tiago está trazendo um outro aspecto, irmãos, para viver bem. Querido, não fique com raiva do seu irmão, não, pelo amor de Deus, meu irmão. Está vendo onde que a humildade já está complicando? Porque se você não tiver humildade, você vai odiar o seu irmão. Você julga, só você está certo, só eu posso. Ai, Jesus amado. Querido, esse negócio de muito eu sei, apóstolo. Quando chega, eu sei, apóstolo, não sabe. Estou lhe dizendo. Eu sei, bispo, eu sei, minha apóstola. Foi, querido, então desça para o coração, pelo amor de Deus. Então diga, nós precisamos descer para o coração, para as nossas atitudes. Bom, e ele fala da fabilidade dos projetos humanos, verso 13, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade e tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante, logo se dissipa. Em vez disso, devir dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, né, se vangloriais, né, das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, concluindo aqui a nossa palavra hoje, queridos, nesse outro tópico que Tiago está nos trazendo, o apóstolo Tiago, ele vai falar sobre a ideia de Tiago é que, embora façamos as coisas, nós devemos aprender a colocar Deus no meio das nossas situações. Trazer Deus para nos ajudar a resolver. E aí ele finaliza, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ele fala, é claro que esse versículo está dentro de um contexto, e é por isso que nós precisamos aprender primeiramente o contexto. Por que Tiago fala sobre isso, queridos? Sobre fazer o bem. Saber que tem que fazer o bem e ter cuidado para que, sabendo, não se faça. Para termos esse cuidado, né, e não deixar de fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. Porque ele nos traz uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Diga, da consciência daquilo que Deus quer que eu venha fazer. Eu preciso ter uma ideia clara, eu só tenho uma ideia clara quando eu conheço os princípios, os mandamentos do Senhor. Um coração humilde, ele vai estar sempre aberto para aprender as coisas de Deus. Diga, um coração humilde, ele estará sempre aberto para aprender as coisas de Deus. Então eu finalizo essa palavra, queridos, nessa hora dizendo para você, seja humilde, trabalhe a humildade no seu coração. Humildade no falar, humildade no agir, humildade para saber que erramos, que falhamos, saber que nós temos uma natureza que ela é falha, cheia de defeitos, mas nós precisamos o quê? Aprender a ser humilde. E o segredo que Tiago nos diz é choro, é humilhação, é lágrima, é o reino puro e simples, irmãos. São as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de coração. Porque bem-aventurados humildes, veja aí na sua palavra, Mateus capítulo 5, o que diz? Bem-aventurados humildes. 5, verso 3, bem-aventurados pobres de espírito, porque serão... É isso mesmo? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Querido, grave isso na sua vida.
Toque assim, está muito seco os seus olhos. Veja aí. Está muito seco. Esses olhos aí precisam chorar. Nem o dízimo que você talvez oferte ou dê não vai liberar bênçãos que choros e lágrimas irão liberar. Deus pode, claro, te abençoar na nossa fidelidade, sim. Mas se você quer ver mesmo assim a mão de Deus transbordar, é você chorar. Por que será que não choramos mais? Porque vemos as pessoas se perdendo. Tem que voltar a chorar. Nós temos que voltar a chorar. Não há avivamento, irmãos, com olhos secos. Não há avivamento. Se não tiver isso, a gente cansa de vir para o culto. A gente cansa de fazer a obra de Deus. A gente cansa de vir. Na sua casa chore, irmão, chore mesmo. Senhor, me quebranta, eu quero chorar, eu quero sentir tua presença. Senhor, salva o meu filho, salva a minha esposa, salva o meu marido. Senhor, entra nessa situação, me muda, Senhor. E diga, com lágrimas nós vamos conseguir isso. É com lágrimas, quebrantado. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Irmãos, os homens aqui na congregação estão muito duros, irmão. Eu digo. Não é uma crítica, não. Eu estou fazendo uma análise. Não deixe o olho ficar muito seco, não. Nós não vamos receber nada do Senhor com olhos secos. É com lágrimas, é chorando, é se humilhando, é se quebrantando. Não tem vergonha não, irmão. Só os fortes que choram. Os fracos ficam parrudos. Eu não choro, não. Sentimentalismo barato na igreja. Ah, é? Tá. Já pega a ripa para te ver se tu chora. Dá uns 10 bolos na tua mão, ver se tu chora. Claro que não é desse choro, né, irmão? É o quebrantamento, irmão. Querido, tem pessoas que elas são curadas quando você chora, você se humilha. Quando você chora, você vem com a alma transformada. É ou não é? Sim ou não? Então cutuca esse homem, tem um homem do teu lado aí? Cutuca ele e fala assim, varão, por que tu não chora? Diga aí, por que tu não chora, varão? Você é pros homens, cutuca aí. É porque eu sou assim. E conversa, rapaz. Só vou te dar um exemplo. Jesus chorou. E aí? Não, só quando morrer alguém. Meu Deus. Pelo amor de Deus, irmão. O choro lá, irmãos, é pela nossa condição, irmãos. Irmãos, isso é uma experiência muito tremenda com o Espírito Santo. Que é como se você estivesse se olhando por dentro e vendo o quanto nós somos falhos. Irmão, se a gente desviar assim um pouquinho, a gente cai. Cai ou não cai? Cai. Se a gente se afastar assim, ó, pouco, a gente se desvia da presença do Senhor. E diga, Senhor, me faz humilde. Amém? Me faz humilde. Amém? Quem recebe essa palavra? Se você tomar essa palavra nas tuas mãos, uma posse essa palavra, colocar agora ela no coração, diga, Senhor, eu quero ser humilde. Não é ser sentimentalista. Quebrantamento do Espírito. O Espírito Santo toca. Você chora. Você entende a situação. Você sente a dor do outro. Que Deus nos leve, queridos, nessa noite a chorar pelos que estão perdidos. Isso é avivamento. Chorar por aquelas pessoas que estão longe, irmão. Eu tenho certeza que você tem pessoas que você gostaria muito que estivessem com você na obra do Senhor. Mas escolheram um caminho ruim. Chore por ele. Suas lágrimas não irão ficar... não vão ficar retidas, né? Diante do Senhor, elas sobem. O Apocalipse diz que os anjos do Senhor, eles levam nossas lágrimas diante do Senhor e faz um monumento, um memorial diante do Senhor. Ele lembra, querido, cada lágrima quebrantada sua. Que possamos chorar mais, queridos, na presença dele. Se quebrantar. Varões, chore pela sua família. Não. Quando ela buscar, eu choro. Ai, meu Deus. Meu Deus, que dificuldade. Chora, varão, pela tua família. Chora pela tua mulher. Eu chorar por mulher, apóstolo? Não, não é por mulher, pela tua família, a tua auxiliadora. Chora. Chora. Chora que Deus vai dar vitória. Se quebrando. Não é aquele choro, ai, Senhor, traz ela para mim de volta. Não é esse choro, não, varão. Eu vou morrer.
Não, não é isso, varão. Tu já tá na carne já. Não, é um choro, dizer, Senhor, ela é uma alma preciosa. Ela é uma alma preciosa. Salva ela. Senhor, que nós juntos possamos fazer a tua obra, Senhor. Senhor, me ajuda a amar. Eu sei que ela é difícil, mas me ensina. Mas eu sou mais difícil, Senhor. Me ensina. Eu sei que você não é fácil, não, varão. Eu sei. Eu sei que você não é fácil. Eu sei que você não é perfeito. Mas chora pela sua família. Não perca a sua família. E aqui, irmão, não estou falando para ninguém essa palavra aqui. Amém? Não estou pensando em ninguém. Estou falando aqui que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração. Amém?